Live especial com Cerejinha na França. Hoje a gente vai conversar com a Ni, que é a Cerejinha da turma 10. Mas antes eu tenho alguns avisos para dar. Gente, finalmente chegou o dia. É amanhã, às 18 horas, a estreia da minissérie que vai levar vocês para a Europa com intercâmbio que ainda é segredo no Brasil. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live com Cerejinha. Eu sei que vocês amam. E hoje chegou o dia da França, então, né? Rolou takeover da Ni e hoje a gente vai convidar ela. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela pra gente conversar, então, sobre o intercâmbio de au pair na França. Que hoje eu acho que é, junto com a Alemanha, os favoritos dentro da mentoria, né? Eu acho que, assim, é 50-50, 50% ali França e Alemanha. Claro que tem outros também, né? Tem 11 países aí pra gente escolher, mas uma das vantagens, inclusive, da mentoria é que são 11 mentorias em uma só, né? A gente tem 11 países para escolher e é muito importante a gente escolher o plano A, o plano B e o plano C. E a Ani, então, fez o plano A dela, a França, e foi fazer o intercâmbio de au pair na França, né? Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, Brasil. Boa tarde, né? Aqui na Europa são 22 horas, já tá entrando aí madrugada dentro da noite, né? Certo? Cadê as minhas cerejinhas? Tem cerejinha na área aí? Já vi que tem cerejinha. Carol! Um beijo, Carol! Cadê as minhas cerejinhas? Falem qual é a turma de vocês. Já que vai começar, ó, a Ani já entrou, ela já tá aí. Ó, Yasmin, cerejinha da turma 9. Um beijo, Yasmin. Certo? Então, assim, ó, como é que vai funcionar a minissérie, gente, tá? Quando eu falo que a minissérie pode mudar o destino de vocês em 2004, é real, certo? Porque todas as cerejinhas que já estão aqui na Europa começaram pela minissérie. A Rafa da turma 10, a Jessie da turma 14, a Loli diretamente da Bélgica, a cerejinha na Bélgica, turma 13. Vamos lá, gente, vamos começar a nossa live então. Ah, turma 2, a Chile. Diretamente da França, turma 13. Gente, tá cheio de cerejinha aí prestigiando a live. Adoro quando vocês comparecem. A Mai da turma 10. Vamos lá, gente, vamos lá. Todas as cerejinhas que hoje estão aqui já fazendo o seu intercâmbio de au pair na Europa começaram pela minissérie. Tá? Então, assim, quando eu falo que realmente, né, a minissérie pode mudar o destino de vocês em 2024, é real, gente. Todo mundo começou pela minissérie, então, assim, vai virar uma chavinha e vocês não vão querer mais saber de outro assunto, só vão querer saber de au pair na Europa. E eu sei que tem até gente que começa a sonhar comigo. Hoje uma menina veio e fala, Jaque, sonhei contigo. Acredito, porque quando eu descobri o intercâmbio de au pair também, né? Nossa, eu só queria falar disso, eu ficava chata, incomodava todo mundo. Então é um mundo, assim, que é segredo no Brasil ainda, quando a gente fala de au pair. Pouquíssimas pessoas sabem o que é, não sabem nem se é de vestir, se é de comer, o que é, né? Enquanto que aqui na Europa é super comum, né? Um intercâmbio que já existe desde 1969, foi assinado o acordo de au pair aqui na Europa, em Estrasburgo, na França, né? Então é super comum, todo mundo conhece o intercâmbio de au pair, ou foi au pair, ou tem a filha que é au pair, ou a sobrinha que tá fazendo o intercâmbio de au pair. E no Brasil não, gente, certo? E na minissérie a gente vai começar a entender um pouquinho o porquê que, né, as pessoas ainda não conhecem o intercâmbio de au pair no Brasil, as diferenças, né, do intercâmbio de agência e sem agência, e por que é muito perigoso deixar o teu intercâmbio na mão de uma agência. E uma dica que eu tenho pra vocês, gente, amanhã vai começar, então, sábado, às 18 horas, vai ao ar o episódio 1 da minissérie. Vão ser 3 episódios gratuitos, intensivos, com tudo que vocês precisam saber para começar a tirar os planos do papel de vocês e vir pra Europa. E uma dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: chamem os pais para assistir. Por quê? Porque os meus pais, que tiveram 2 filhas au pair, vão dar uma entrevista para falar sobre quais eram os medos que eles tinham, como é que foi na época para eles quando eu falei
que queria vir fazer intercâmbio aqui na Europa, tá? Então, eu sei que quando a gente começa a falar para os nossos pais, né, ou para os amigos, coisa assim, a primeira coisa, inclusive a live de amanhã, 6h45, nossa última live do Esquenta, né? Todo dia, 6h45, amanhã é a última, né? É justamente essa, assim, já que eu comecei, eu falei para os meus pais, eles falaram, nananana, que história é essa de sair do Brasil, de sair embaixo da minha asa? Não vai, não vai. Quando a gente fala para eles é diferente, né? Mas quando eles assistem, por exemplo, a minissérie lá toda montada, explicar como funciona o intercâmbio, eu trago as cerejinhas para contar também as experiências delas, explico por A mais B como é que é o visto, as diferenças que existem de outros tipos de intercâmbio, e aí eles olham com outros olhos, né? Inclusive várias mães vêm conversar comigo depois da minissérie, já que assisti a minissérie, e agora eu quero que minha filha vá para a Europa. Ela agora quer convencer a filha, quer despachar a filha para a Europa, né? Então rola um efeito aí muito interessante, certo? Então chama os pais para assistir. Chama aquela tua amiga que acha que isso é golpe, que tu vai ser sequestrada, que isso intercâmbio gratuito não existe. Põe ela, manda para ela o link também para ela assistir. É para ela começar a entender um pouquinho, né? Quem tá na tua volta entender um pouquinho do que tu tá falando, que tu não tá doida, porque as pessoas te chamam de doido, né? Certo? Gente, turma 15 já tem data, vai acontecer no dia 9 de junho, na sexta-feira que vem, então daqui a uma semaninha, às 20 horas, vai abrir a turma 15. Mas a turma 15 é só para quem assistiu os 3 episódios da minissérie, certo? Por quê? Porque a minissérie é um preparatório para vocês poderem começar a iniciar o processo de vocês dentro da mentoria. Não tem como entrar dentro da mentoria, se tornar cerejinha, sem saber o que é o au pair, sem saber para quais países tem visto, como funciona o visto, como é que funciona o intercâmbio, certo? Então é um preparatório que vocês precisam saber antes de começar, então, o processo de vocês dentro da mentoria e se tornarem cerejinhas, certo? E tudo que vocês precisam saber sobre a mentoria, como se inscrever, quem pode se inscrever, valores, formas de pagamento, como é que funciona, o cronograma, tudo vai estar lá na minissérie para vocês. Então, assistindo aos 3 episódios da minissérie, vocês conseguem se inscrever na turma 15. Certo? Que mais, gente? Fica só uma semana no ar. Alguém entrou aqui. Que série? Meu Deus do céu. A minissérie que vai te levar para a Europa com o intercâmbio, que ainda é segredo no Brasil. Amanhã às 18 horas vai estrear o episódio 1 da minissérie e só vai receber o acesso quem estiver em algum dos grupos do WhatsApp. Então, se tu não tá no grupo do WhatsApp ainda, depois da live, vai lá, clica no link da bio, coloca teu e-mail e entra em algum dos grupos do WhatsApp, Jackflix. Certo? E assim, gente, vai ficar só uma semana no ar, tá? Eu deixo essa semana justamente, não é uma live, é um episódio que vai ser liberado, tá? Então, se tu não puder, às 18 horas, quando tu chegar em casa, assiste, porque se começar a acumular conteúdo, não vai dar tempo de tu conseguir assistir tudo, certo? E, gente, essa é a semana mais importante do intercâmbio de vocês. É nessa semana daqui hoje, né? No caso, amanhã, até sábado que vem, vocês vão definir o futuro de vocês. Então, é a semana mais importante do intercâmbio de vocês, é a decisão que vocês realmente vão tomar de fazer o intercâmbio de au pair na Europa e começar o processo de vocês, certo? Então, não deixa conteúdo atrasar. Vai ficar só uma semana no ar. Sábado que vem eu vou tirar os episódios do ar. E aí vai ter gente vindo falar, cadê o episódio 2? Só consegui assistir um. Não tá mais no ar, saiu do ar, acabou. Não tem choro, não tem vela. Eu deixo essa semana justamente para dar tempo de todo mundo conseguir assistir. Então não deixa atrasar conteúdo. E depois me contem o que vocês acharam da minissérie. Certo? Vamos chamar a Ni, vamos ver se ela tá aí. Eu vi que ela já tinha entrado. Oi! Oi, colocar um filtro para salvar. Tá me escutando?
me vendo bem? Estou escutando. E Ai, você também? deixa eu aumentar aqui o meu volume. Pronto. Bem-vindo, que coisa boa poder conversar um pouquinho contigo. Enquanto você falava, eu ficava imaginando que no ano passado eu era a pessoa que estava acompanhando todas as lives, toda a minissérie, e hoje eu estou aqui podendo participar de uma live ao vivo com vocês. Isso é muito legal. Muito, muito, muito legal. E que nem eu falei, né, gente? Tudo começa com a minissérie, né? Então, todas as cerejinhas que já estão aí hoje vivendo o intercâmbio, lá atrás também participaram das lives dos Esquenta, olharam os 3 episódios da minissérie, né, antes de entrar na mentoria. E tudo começou, né? Todo o intercâmbio começou por ali. Gente, só um aviso aqui, tá? Eu vou desativar os comentários para a gente conseguir conversar certinho e não ficar tudo em cima ali, e a gente se concentrar aqui para conseguir conversar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui na caixinha embaixo, tem um espaço aqui de dúvidas, deixem as dúvidas de vocês lá. E vamos começar do início, então, né? Assim, rolou takeover, gente, tá rolando ainda, então quem não assistiu depois da live, vai lá nos stories e dá uma olhadinha aqui, a Ani mostrou um pouquinho da rotina dela, tour do quarto, né? Mas te apresento, fala um pouquinho de ti, conta a tua história, de onde é que tu é no Brasil. Sim, então, me chamo Eliane, mas todo mundo me conhece como Ni. Eu sou natural de uma cidadezinha bem pequenininha do oeste de Santa Catarina, mas fazia uns 6 anos e meio que eu estava morando em Itaiaí. Eu sou formada em engenharia mecânica, me formei em 2021 e hoje estou aqui na Europa, fazendo intercâmbio de au pair. Como até eu comentei com algumas pessoas, al- algumas pessoas me acham que eu sou doida por ter largado a engenharia, por eu estar aqui hoje, mas não, estou muito feliz com tudo que eu estou vivendo. E como é que foi essa tua decisão, gente? Porque muita gente fala comigo assim, já que ou eu tô no meio da faculdade, ou eu, né, me formei e tô indecisa de largar tudo, não sei se eu largo tudo. Como é que tu tomou essa decisão, assim, de realmente vir fazer o intercâmbio na Europa, né? Então, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Primeiro de tudo é que a gente tem muito medo do julgamento das pessoas, né? Às vezes você tem o desejo de meter o louco e fazer o que você quer, mas você não faz por medo do julgamento. Então é óbvio, eu tive um pouco de medo do que os outros iriam falar, mas eu vi que se eu não aproveitasse essa oportunidade de vir agora, eu sou uma pessoa que eu já estava formada, eu já morava sozinha, eu já morava longe da minha família. Eu, sabe, se não fosse agora, eu acho que eu não iria mais. E outra que tem a questão do limite da idade também. Então, eu estou com 25 anos, o momento era agora. Aí eu pensei, não, vai ser a primeira vez na vida que eu vou tomar uma decisão pensando em mim e não nos outros. Muito bom, muito bom. E realmente, quando a gente começa a falar assim para os outros, eu fiz, na verdade, que nem tu fez, tu comentou, né, gente? O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Então, quando a gente começa a dividir os planos e falar isso, falar aquilo, as coisas tendem a dar errado. Às vezes não é nem por querer, né, gente? Às vezes são pessoas próximas ali que nos querem bem e que acabam colocando uma energia negativa. Às vezes a pessoa também não quer que tu vá, quer que tu fique no Brasil, não quer que tu vá, né, para longe. Então, muita gente faz isso também na questão de faz o processo certinho, tudo bonitinho. Quando tiver o visto em mãos, quando tiver chegando aqui na Europa, aí depois curte as fotos, dá like nas fotos das viagens. Aí sim que a Essa coisa já também. aconteceu. Muita gente falou, nossa, Mi, como você conseguiu? Tipo, não falou nem para tua família, nem para suas melhores amigas. Eu não falei para ninguém. Só uma pessoa sabia, que era a minha psicóloga, mas não mais ninguém, nem pai, nem mãe, nem irmão, ninguém. Eu só contei quando estava tudo certo, quando eu já tinha agendado a entrevista no consulado e eu falei, ó, ano que vem eu tô indo para a Europa. Muito bom. Mas foi difícil. E É difícil você não contar para ninguém, porque às vezes você quer contar, você quer desabafar, mas você pensa, não, vou. É difícil. é verdade, isso também, gente, é muito legal por causa da comunidade de cerejinhas, né?
Então, é difícil, assim, mesmo que a gente tenta, né, compartilhar e tudo, é difícil tu dividir os teus planos com alguém que não entende pelo que tu tá passando ali, pela tua fase, pelas dificuldades, os desafios que tem, os desânimos de receber não das famílias, né? Então, dentro da comunidade também é um grupo de apoio para isso, né? Que a gente consegue tá todo mundo dentro. Claro que eu sempre falo, né? A gente não tá todo mundo dentro do mesmo barco, a gente está dentro do mesmo oceano, cada um construindo o seu barco, cada um vai fazer o seu intercâmbio, porque, né? Por mais que a gente tenha essa comunidade, tu viver teu intercâmbio, né? Tu vai ter os desafios do idioma, cada um também tem uma experiência diferente, né? Mas sem dúvida um grupo de apoio assim é importante também. E, Ni, como é que foi a questão da escolha do país, né? A gente tinha 11 países aí para escolher da lista que tem visto de au pair para brasileiras, e tu decidiu que tu ia ir para a França. Como é que foi essa decisão? Então, a princípio, eu fiquei em dúvida entre França e Alemanha. E o porquê é porque eu já tinha o pensamento de ficar pós au pair e são os únicos dois países que você pode ficar. Porém, o que foi um divisor de águas na escolha foi o idioma. Que até você dá a dica, baixa o Duolingo e experimenta alemão e francês para ver qual você se sente mais confortável. Aí foi o francês. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas é menos pior do que alemão. Porque eu admiro muito quem entende, quem fala alemão. Porque para mim é muito complicado. Gente, é muito Então foi. importante fazer esse teste, né? Porque eu sei que vocês são safadinhos. Vocês, antes de entrar na mentoria, inclusive, vocês já têm um país em mente, né? Mas muita gente escolhe assim, vou ir para a França porque eu sigo a Ani, me apaixonei pela França e quero ir também, né? Ou então para a Alemanha, sigo a Jaque e adorei a rotina dela na Alemanha, ela mostra lá tudo e aí também quero ir para a Alemanha. Só que a gente escolhe o país em cima dos nossos objetivos, né? E que nem a Ani falou, França e Alemanha os dois países hoje dentro da mentoria, é a dúvida clássica, né? França ou Alemanha, justamente pelas opções reais de poder ficar depois do intercâmbio de au pair. Eu acho que é um dos objetivos da maioria, né? Ter essa oportunidade depois de poder escolher ficar ou não, né? Porque isso é uma decisão que tu não precisa tomar agora, tu vai depois decidir se tu vai ficar ou vai voltar ou vai adiante, né? Mas é uma opção poder ficar depois na França ou na Alemanha pela quantidade de vistos que tem, né? Então, o francês e o alemão são duas línguas muito diferentes uma da outra, né? Então, com certeza, se tu fizer uma semana de francês ali em qualquer aplicativo desses, né? E uma semana de alemão, tu logo vai ver qual é que é a tua praia, né? E tem muito. E tanto é que eu sempre trago meninas, né, cerejinhas, de vários países, porque cada um tem o seu país, cada um tem os seus objetivos e cada um também vai se identificar um pouquinho mais com o idioma. Agora, eu concordo contigo, Nick. Alemão é do capeta. Alemão é difícil. Ó, as meninas da Alemanha são foda. Eu admiro, ó. Parabéns. Alemão é pros Parabéns. fortes. Meu Deus do céu. Alemão é uma língua do diabo. Não é impossível, mas deixa para a próxima. Só fica Muito por bom. enquanto. E tu é cerejinha da turma 10, né? Como é que foi o teu processo? Assim, tu entrou na mentoria, tu logo ficou ativa, tu demorou um pouquinho para começar a se organizar, foi difícil conseguir o teu match? Então, eu achei o teu perfil na metade do ano passado. Eu até comentei um pouco nos stories, né? Foi uma fase assim que eu já estava trabalhando na área, mas eu estava com aquele sentimento que estava faltando alguma coisa e eu precisava fazer algo. E eu pensei, vou partir para um intercâmbio, mas eu comecei a orçar com uma agência e sem condições, tudo um absurdo de caro. Tu E lembra os valores das agências? sim, eu orcei o mais barato, um intercâmbio de 4 meses, sem contar a acomodação e a alimentação, né? Só o intercâmbio você pagava o curso nesses 4 meses e as passagens. Ia dar em torno de 22 mil. Nossa. Então, quando eu vi. E é a parte barata ainda, porque a hospedagem e alimentação vai, né? Então. Exatamente. Então, quando eu vi isso, eu pensei, nossa, eu acho que esse sonho, não sei se vai ser realizado.
Mas, como o celular, eu acho que ele tem alguma coisa que ele fica captando os pensamentos de tanto que você pesquisa, apareceu o seu perfil para mim e eu entrei e eu stalkeei tudo. Meninas, eu stalkeei tudo. Olhei todos os vídeos, todos os destaques. Eu chamei, juro que umas 50 cerejinhas, porque eu queria saber se era real. Eu disse, isso não é golpe. Você está bem aí na Europa, você não foi sequestrada, nada aconteceu. Isso realmente acontece, porque é o que a maioria pensa, sabe? E outra, eu nunca tinha visto falar do intercâmbio de au pair na Europa. Era coisa só dos Estados Unidos, de que você precisa comprovar horas com criança e tudo mais, uma burocracia danada. Então, para mim, era coisa que nunca tinha planejado isso. E quando eu achei seu perfil, vi que era possível, né? Comecei a assistir a minissérie, porque logo saiu, depois que eu achei o seu perfil. Isso foi na metade do ano. E logo em seguida, que acabou a minissérie, saiu a turma 10. E aí eu lembro que eu fui numa sessão com a psicóloga e eu falei para ela, eu disse, olha, eu vou te falar uma coisa, você pode ser que você me ache que eu sou louca, mas estou pensando em fazer uma mentoria para fazer au pair na Europa. E a minha psicóloga disse bem assim, vai, é isso aí, eu te apoio. Aí eu, ok, Maravilhoso. sim. Foi. Aí eu comecei todo o processo, eu fiz no meu tempo. Uma coisa que eu quero deixar já de dica é faça no seu tempo, não se compare. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, que eu quero ser sempre, tem que ser excelente, o bom para mim não, mas eu tentei não me cobrar tanto, porque isso também não faz bem. Então eu não tinha muito tempo, às vezes, de seguir o fluxo com todo mundo, porque às vezes algumas tinham mais tempo, então conseguiam assistir mais coisas da mentoria e eu não. Mas eu fui fazendo com calma. E eu fiz meu perfil, entrei na ativa mesmo para mandar mensagens, acho que em setembro. Mandei setembro, outubro e novembro. Meu match saiu em novembro. Foram 3 meses mandando mensagem. Muito bom, muito bom. E como é que foi a escolha assim da família, né? Tu contou um pouquinho lá nos stories também. Como é que tu tomou a decisão assim de dar match com a família? Tu tava com alguma dúvida? Como é que foi? Então, eu acho que a parte de você escolher a família, mandar mensagens é uma das partes assim mais difíceis para mim, porque é frustrante. Eu vou dizer que é frustrante porque às vezes você fica tempo lá, faz uma mensagem personalizada, né? E a família te dá um vácuo eterno. Jamais você vai saber se a família gostou da sua mensagem, se ela leu, se ela não leu, enfim. Então, isso é muito frustrante. Mas a minha escolha para a família, primeiro eu mandava para todas, né? Depois eu via quem me respondia para mim dar sequência. Mas eu tentava conversar o máximo que eu pudesse para esclarecer tudo e deixar tudo alinhado, ver o que realmente eles estavam procurando, o que eles estavam proporcionando, que estava dentro dos meus critérios. E quais que eram os meus critérios? São aqueles que você, né, indica para gente que é bom, que é ter o final de semana livre, curso pago, o que mais? O plano de celular, todos esses checklists eu fazia com a família para ver se atendia realmente o que eu estava procurando. Muito bom. E só uma coisa também que eu lembrei é a questão tipo, da região. Eu estou numa região que eu não gostaria. Eu pensava, eu queria sul da França, Nice. Quem não quer? Mas, como a minha família foi uma família que desde o primeiro contato, assim, foi maravilhosa, eu acho que você sente, quando é para ser a família, você sente. Eu pensei, não, eu vou arriscar, é numa região que eu, né, não estava prevendo, mas eu vim com a mente e com o coração aberto
para viver essa experiência. E eu estou gostando muito. Muito bom. Isso é muito real, gente, porque eu vejo muita, inclusive cerejinha, assim, né? Eu quero ir para Paris, eu quero ir para Paris, ou então eu quero ir lá para sul da França, né? Mas, gente, o que define, na verdade, o intercâmbio de vocês é a família, né? Então, né? A escolha da família é que vai definir o intercâmbio de vocês. Então, o que eu mais indico, assim, também, realmente, que nem ele falou, né? Aquela coisa de não se comparar, ter o seu tempo. Cada um tem as suas dificuldades e os seus objetivos também, né? E os seus critérios para escolher família. Mas é muito importante, eu acho que a fase mais importante do intercâmbio é quando vocês estão lá, né, mandando mensagem, escolhendo a família, é isso que vai determinar todo o resto do intercâmbio de vocês, né? Então, perde esse tempo ou ganha esse tempo no Brasil do que pegar e fechar com qualquer família, chegar aqui e depois ficar pulando de família em família ou logo pedir rematch, porque tu não teve esse tempo no Brasil. Então, quando a gente está aqui no Brasil, a gente tem, né, a estrutura que a gente está na nossa casa, na nossa zona de conforto, depois, para chegar aqui e sair trocando, às vezes não é tão simples. O rematch está aí para isso. Mas envolve várias outras coisas. E é muito mais fácil a gente ter esse tempo para perder no Brasil antes de começar o intercâmbio para escolher uma boa família, para fazer negociação, né, para analisar a cidade, para ver se realmente é uma região legal, que tem coisa para fazer, que tu vai aproveitar o teu intercâmbio no Brasil, né, nessa parte. E realmente é frustrante, né, gente? Muita mensagem que a gente manda e é não, e é não, e é não, e é não. E aí, quando chega o sim, parece que Eu até né, estava era para ser. comentando com uma queridinha. Cada mensagem respondida, você já cria uma expectativa, assim, você já fica imaginando morando na casa, na cidade, cuidando das crianças. Aí depois a família some, não te responde mais, e você fica, ah, tá, ok. É. Não se apega, gente, Toda não a se vida que apega. eu tive controle desapareceu. Verdade. Mas não pode ser. E Quando como é que for foi o para teu... ter, vai ter. Vai ser, vai ser. E como é que foi o teu processo no consulado, assim? Tu deu o match, então. Qual é o teu consulado? São Paulo. São Paulo. Como é que foi a questão do visto, assim, né? Tu conseguiu agendamento rápido? Teve entrevista? Demorou para sair o visto? Eu consegui rápido, eu acho que eu agendei. Eu tinha a opção de escolha, mas eu optei por uma data que eu sabia que o contrato iria chegar a tempo, né? Aí eu fui no consulado, deu um ônibus, gente, eu dormi no ônibus, cheguei assim, ó, morta. Nunca tinha ido para São Paulo, meu Deus, fiquei. Mas, enfim, sempre é a primeira vez. A minha entrevista estava agendada para as 11 horas, eu cheguei, era 7 horas da manhã, aí eu fiquei esperando lá num café, esperar abrir o consulado para mim fazer a entrevista. Mas era 10 horas da manhã, eu entrei porque estava aberto e eles me chamaram. Acho que não tinha ninguém na frente, eu entrei antes. E tremendo, né? Não sabia mais nem meu Consulado dá um nome. nervoso, gente. Dá Dá nervoso. muito nervoso, assim. Dá um piriri. Aí o cara não é nada assim simpático, o que atende, ele manda lá na salinha pegar os documentos e você fica lá esperando. Aí a moça me chamou, mas a moça foi super assim simpática comigo. Ela primeiro pediu os documentos, eu dei os documentos, ela pediu o contrato original, eu dei o contrato. Aí ela disse bem assim para mim: agora eu vou fazer algumas perguntas em francês e você vai me responder em francês. Mas olha só, ela foi bacana, porque ela disse bem assim, ó, eu não vou olhar para você para não te deixar nervosa. Aí eu, ok. Só que eu tava assim tão, sabe? Na verdade eu tava preparada, porque eu tinha realmente estudado, eu tinha treinado as possíveis perguntas e foi fluindo de uma maneira tão automática, assim, tão legal, que ela virou para mim e ela disse bem assim, eu agora eu vou te olhar, porque você está falando assim tão natural que aí a Olha gente só. começou a conversar e ela, ela pediu se eu já tinha agendado a ida,
se eu já tinha comprado a passagem para vir. Eu disse que não, que eu estava esperando sair o visto. E aí ela pediu para quando que eu pretendia viajar. Aí eu falei a data, ela disse, então ela escreveu num papelzinho, ela disse, então para tal data vou agilizar aqui para sair o visto. Sabe quanto demorou para sair o visto? Quanto? Um dia. Gente do céu, nossa! Olha, muito. E até ela me falou, ela disse assim, ó, de todas as meninas que já vieram aqui para fazer a entrevista com o au pair, você foi uma das que mais me surpreendeu por, tipo assim, estar falando. Uhum. E eu fiquei Muito assim, bom. muito feliz. Aí eu comecei a chorar, porque eu sou um pouco emocionada. Muito legal, muito legal. Tu realmente foi preparada, né? Sim. Muito legal. Tu realmente te preparou, te dedicou ali, fez a tua parte. Muito Aí bom, muito bom. foi E aí, mais ou em menos um dia, tu recebeu, então, o retorno do visto. que estava pronto, mas aí, como eu não morava próximo a São Paulo, mandei uma pessoa buscar, né? Mandei o comprovante para a pessoa ir lá buscar e ela me enviou por correio, por Sedex. Muito bom. Não sei. E aí, a passagem tu já tinha comprado, tu Não, comprou? Qual foi a companhia aérea que tu veio? eu deixei para comprar depois que eu tivesse a aprovação do visto, né? E eu comprei a passagem um mês antes de vir e eu paguei caro. Assim, não queria ter pagado tão caro, mas foi dentro do valor que eu tinha estipulado que eu poderia gastar. Então eu já tinha Quanto me tu organizado. gastou na passagem? Deu 4.500. Só Nossa, bem viagens. caro. Sim. Que mês que Mas foi isso? que eu vim foi em É, fevereiro. fevereiro. Uhum. Foi É. dia 8 de fevereiro. Mas Uhum. eu Qual vim com foi Air a companhia aérea que tu veio? Com a Air France? France. Uhum. Tu veio direto, então, Eu, para pe- França, para Paris. eu peguei o primeiro voo em Chapecó, que é no oeste de Santa Catarina. De Chapecó a São Paulo foi a maior conexão. Fiquei esperando um Uhum. tempão no aeroporto. De São Paulo a Amsterdã. Daí em Amsterdã eu fiz a imigração. De Amsterdã para Nantes. E daí em Nantes a família foi me buscar. Ah, muito bom. Foi uma E para o longa viagem. início do como é que foi a imigração? Isso eu gosto de perguntar também. Olha, Eles te pediram algum documento, alguma coisa, te fizeram alguma pergunta? Como é que foi? a imigração também, né? Você fica super nervosa, porque para mim foi a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha viajado. Não sei falar inglês, gente. Então eu só vim, eu fiz, ó. E o que aconteceu? A moça ela me perguntou em inglês, aí eu disse assim que eu não falava inglês. Aí ela começou a falar espanhol. Espanhol, pelo menos, eu entendo. Aí até sabe o que ela me perguntou, Jack? Se eu tinha passagem de volta. Aí eu Ah, disse assim, não. Aí já começou a tremedeira de novo, né? Aí eu peguei e mostrei, tipo assim, não, mas eu tenho um visto. Aí eu mostrei pra ela e ela pegou o carimbo. Mas que eu fiquei nervosa aqui, porque ela me perguntou, você tem a sim, passagem tu de já volta? pensou, tu tem que explicar para ela como é que é as regras e que não precisa de passagem de volta, mas olha. Mas eu fiquei, É, gente, não, assim, a au pair não precisa de passagem de volta, porque é turista que precisa, né? Precisa ter para entrar como turista, aquela imigração que a gente lembra, assim, pensa, né? Precisa de um monte de coisa, né? Precisa de dinheiro para comprovar, precisa reserva de hospedagem, né? Hotel, coisa assim, precisa a passagem de volta dentro de 90 dias, tem uma lista de coisas para comprovar. Mas quando a gente vai como au pair, a gente faz essa comprovação toda, né, do que a gente tem e tal, no consulado. Então, a gente já chega com o visto colado no passaporte, né? Inclusive, é bem difícil conseguir passagem para quem quer voltar, ou, né? Já tem planos de voltar para um ano, né? Então, é, de qualquer maneira, se depois quiser voltar, não precisa ter a passagem de volta já comprada, né? Não é o caso, né? E aí, tu chegou na família, como é que foi a recepção? Eles te receberam? foi muito legal, eu cheguei no aeroporto e assim, uma coisa, eu não fiquei
com medo em momento algum. Sabe quando você, sei lá, eu senti uma paz assim, ó, como se eu não estivesse fazendo uma loucura, na verdade, porque eu estava, né, saindo do meu país, vindo para um outro país, morar com uma família que eu, né, nunca nem vi. Mas quando eu vi eles no aeroporto, estava a mãe e os dois meninos. Aí eles estavam segurando uma placa enorme escrito Bem-vinda a mim. Aí, como sempre, o que aconteceu? Comecei a chorar, emocionada. Que bonitinho. E aí foi muito assim legal você conseguir ver ao vivo e a cores, né, as pessoas com que você fazia videochamada, e você, né, tava trocando mensagens, mas foi bem legal. Daí eles foram me buscar em Nantes e dá 1 hora e pouquinho do aeroporto até a cidade onde eu moro. Aí quando eu cheguei, eles me mostraram o meu quarto, aí em cima da mesa tinha presentes e tudo mais. Foi bem legal. Muito bom. Mas E tu assim, tá aí. foi um pouco, sei lá, é engraçado, né? Porque você já chega e você não sabe falar muito bem o idioma. Aí fica assim, 1 hora dentro do carro com a. Aí, Aquela coisa, ai meu Deus do céu. o que eu vou falar? Mas deu tudo certo. Muito bom. E tu tá há 4 meses na França? Dia 3? 8, dia 8 eu vou fazer 4 meses. O tempo passa voando. Às É, vezes ainda gente, não. assim, ó, e vai passar voando cada vez mais, porque um ano a gente passa muito rápido. Então, aproveitem, Há um porque ano passa assim. atrás eu tava, nem sabia o que era mentoria, nem sabia o que era au pair. E olha só, É, em 1 ano a nossa vida pode, tipo assim, ó, dar um giro de 360 graus. mudar completamente, né? Muito legal. E para o início, então, né? Tu começou teu intercâmbio para o primeiro mês, assim, de adaptação. O que para ti, assim, foi mais desafiador? Foi o idioma, o clima, a alimentação, a rotina, a adaptação com as crianças? Na verdade, é um combo, né? E você tem que vir preparada, porque muda tudo. Mas para mim, o mais difícil, com certeza, é o idioma, porque a comunicação, gente, é a base de tudo. Se você não consegue se comunicar, você não faz nada. Então, o idioma é um baque, né? Porque às vezes você pensa que você sabe alguma coisa e chega que você não sabe nada. Então, você tem que vir preparada para aprender, como você fala também na mentoria, você vira criança. Eu vim já sabendo disso, então, mesmo que eu me frustrasse, eu já vim ciente. E além da alimentação, uma coisa que até agora eu ainda não estou totalmente adaptada é a questão de morar com uma família. Já fazia muito tempo que eu morava sozinha, já faz muito, muito tempo que eu não moro mais com os meus pais, que eu saí de casa para estudar, enfim. Então, Uhum. voltar a morar com uma família, para mim, assim, eu acho que é ainda mais difícil que o idioma. Mas Uhum. são fases e eu também vim sabendo disso, vim ciente, sabia que ia ter que abrir mão de muita coisa, né? Mas não me arrependo, não me arrependo. E o clima também, mas agora não vou reclamar, porque está fazendo assim, ó, dias maravilhosos, dias brasileiros, vamos dizer assim, porque eu moro na região da Bretanha. Então, a região da Uhum. Bretanha costuma chover muito. Uhum. E se não chove, tem vento, é frio, tempo nublado, sabe? E eu não gosto, eu nunca gostei. Então, para se adaptar um pouquinho foi difícil, mas agora que é primavera, tá bom. E tu chegou em fevereiro, né? Então era alto inverno, assim, ainda, né? Então, provavelmente tu pegou, assim, o pior da estação e agora tu vai começar a entrar na parte que vai ser um pouquinho melhor, né? Com certeza. Isso que Graças a tu Deus. falou, gente, também é muito real, assim, da parte de morar aonde tu trabalha, né? Junto ali. Porque sem dúvida nenhuma, né? A melhor maneira que a gente tem de fazer um intercâmbio, e de aprender e praticar o idioma é morando com uma família nativa, é dividindo a rotina, o dia a dia, tu acordar falando, né? Porque tem muito tipo de intercâmbio que tu chega aqui, tu divide.
um beliche num quarto com outros 4, 5 brasileiros. Tu não entra em contato com as pessoas nativas, né? Mas também tem essa parte que é realmente muito difícil, né? Da convivência, porque a gente, na nossa família, às vezes, né, também assim, tem atrito, né? A gente briga, coisa assim, a gente vai se inserir, né, numa outra família com uma outra cultura, com outras manias e, né, maneiras de viver também. É um desafio que, sem dúvidas, né, a gente tem que pensar na hora da adaptação, principalmente do primeiro mês, assim, né? Uma coisa, é um desafio a mais, assim, que realmente é difícil. É Com difícil, sim. certeza, com certeza. E que você falou assim, de você morar com a família, que é o melhor método para você aprender o idioma. Às vezes eu aprendo muito mais com os meninos, com os menininhos, e com a própria família, os pais, do que até no O meu curso, curso. Uhum. muito real. Todos os dias eu sento com o mais velho para fazer o dever de casa, que ele tem dever, e eu faço junto o dever com ele para aprender. Eles pedem para mim ler história, eu leio, e quando eu falo errado, eles me corrigem, e eu falo, tem que corrigir mesmo, porque se vocês não me corrigem, eu não vou aprender. Então, Muito os legal. pais também, quando falam comigo, então, realmente, o intercâmbio é isso, você tem que se jogar de cabeças, né? E bola para frente, não ter medo, só vai. É muito bom para aprender o idioma, né? E outra coisa que eu lembrei é que eu não falo inglês, então eu acho que isso favorece para você aprender o idioma, porque eu me obrigo a falar francês. Porque eu vejo quando eu saio com as meninas, que são o Pérez também, mas que sabem falar inglês, na primeira dificuldade que elas têm em francês, elas Pula pro mudam para o inglês. E como eu não tenho, claro que eu me frustro sim, porque eu não sei falar inglês, mas eu vou aprender. Mas na questão assim de você realmente forçar o idioma que você veio para aprender, é bom você não saber falar inglês. Isso é muito real, porque isso para mim aconteceu também, né? Eu também não tinha inglês quando eu vim. Vim, né, estudei ali o básico do alemão. E eu senti assim, claro que a gente vai evoluindo e vai vendo, né? É difícil a gente se analisar como é que tá a nossa evolução, né? Mas essa parte de aprender o idioma assim, todas as cerejinhas assim, a maioria das cerejinhas que eu já conheci pessoalmente não falavam inglês, né? Então, muita gente, eu acho que a principal dúvida, eu não posso fazer o intercâmbio porque eu não falo inglês. Gente, primeiro, esquece o inglês, tu vai te perguntar qual é o idioma que tu quer aprender e tu vai começar a te dedicar para o idioma do país. O teu intercâmbio já começa no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante já começar a estudar o idioma que tu vai praticar depois, estudar aprender no intercâmbio, porque o intercâmbio de au pair, ele serve, né, para a gente aprender um novo idioma, mas sem dúvida nenhuma, quem não tem o inglês sai na frente. Não é uma nem duas cerejinhas que já me falou isso também, sabe? Tipo, né, o inglês, às vezes, quem tem, é muito fácil de, na primeira Bom, dificuldade, vai para o inglês. E aí, não, né? Que se a gente não tem o inglês, a gente precisa sobreviver. E é ali, sobrevivendo, aprendendo, errando e errando e errando, é que a gente aprende, né? Então, a gente consegue evoluir muito mais rápido, com certeza. sim. E agora eu lembrei também que na primeira vídeo, eu até comentei nos stories, que na primeira videochamada que eu fiz com uma família, o pai, e daí o pai da família falou para mim que sem inglês eu não conseguiria vir para a Europa. Nossa, fiquei tão assim frustrada, tão chateada, você não faz ideia. Eu me senti assim o cocô do cavalo do bandido. Gente, Aí, olha, aí eu pensei, cara, teve tantas meninas que, né, sem inglês conseguiram, por que que eu não vou conseguir? Aí, muito tô aqui bom. hoje. Muito bom. Claro que eu E me sabe, e esforcei para sabe, não saber nada. vontade de mostrar para ele aqui, ó, tu falou que não podia, que eu não ia conseguir. E realmente, assim, muitas cervejinhas realmente não têm o inglês. E muitas, inclusive, gente, por isso que eu falo até, é uma dica para cerejinhas que estão assistindo aí, né?
muitas das cerejinhas que já estão na Europa vivendo o intercâmbio fecharam com famílias que lá no perfil exigia isso, aquilo, aquele outro, PhD, não sei que é inglês fluente, e Mas tá a aqui minha hoje com também. a família, A minha né? Não tem também, às vezes, gente por que vai isso ter que eu inglês queria. fluente, que vai. Não, né? Então, assim, tu tendo um perfil cerejinha, tu te dedicando pro idioma do país, tu consegue sim. Às vezes você deixa de mandar mensagem para a família porque está especificado que elas procuram pessoas com inglês. E olha só, a minha família estava especificado lá que preferência que falasse inglês. E eu não falo. E Viu? eu já tive uma conversa com a mãe. Depois de 3 meses que eu estava aqui, eu pedi um feedback, porque eu, né, eu disse, eu quero saber como que tá. E, meu, aí eu até falei para ela, eu disse, desculpa, vocês estavam, né, tipo, procurando uma pessoa que falasse inglês com seus filhos, mas, tipo, eu não sou essa pessoa. Aí ela disse bem assim, não tem problema. Ela disse, em inglês, depois os meninos aprendem. Tanto é que eles já querem renovar o contrato comigo, eles já pediram que é para mim pensar com carinho. Então, assim, ó, não, não foca nisso. Você manda mensagem e vê no que vai dar. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, o au pair na França, a gente consegue fazer o segundo ano de au pair, tá? A gente ganha o visto de um ano e depois tu pode estender aquele próximo ano, né? Alguns países são assim, França é um deles, então existe essa possibilidade também, né? Que nem a Anny falou, de eles quererem renovar para mais um ano, ela pode ficar mais um ano como au pair mesmo, não precisa trocar de visto, né? Uhum. E alimentação, como é que é a alimentação aí? Porque, olha, as meninas da França, eu fico assim chocada do que as meninas lá no grupo falam mal de comida. É uma Que os polêmica. franceses colocam comida sem sal e que eles não cozinham. Eu achei que França era a melhor culinária do mundo, me decepciona. Eu Como sou é uma que é pessoa, pra ti? eu sou uma pessoa que meu paladar, assim, ele não é muito exigente. Eu como de tudo. Até hoje eu não consegui descobrir, assim, uma coisa que eu não gosto. Então, para mim é muito tranquilo. Mas sim, é verdade. Quando não são, assim, refeições elaboradas, tipo almoço de família, que é, sabe, um evento, assim, realmente eles não comem bem, comem um tiquinho assim que não tapa nenhum Pouco. buraco do dedo. Isso é verdade. Mas assim, pra mim, ok, eu como de tudo, não é dos melhores, mas quando tem almoço de família, é aquela cerimônia. Tem o aperro, tem a entrada, o prato principal, queijos, sobremesa. Então, assim, você passa a tarde inteira comendo e na mesa. Então, assim, ó, nesses eventos eu como bem, eu encho o bucho. Muito bom. Principalmente de queijos e vinhos, porque são bons, Ah, são muito bons. muito legal. Na França tem uma variedade, né, gente, de queijos e várias regiões, cada região tem o seu tipo de vinho também, então é muito, muito, Mas muito durante legal. assim a semana, na correria, tipo, não tem entrada para principal, né? Então, mas realmente eles comem uns negócios assim meio. Esses dias a proteína da janta era um jambon, que é presunto. Tá bom, Então, tá. tudo Mas, sério. mas é assim, eu tô levando, tipo, muito na esportiva, tô levando como um aprendizado, porque eu vim com a mente aberta e eu vim para experimentar. Então, para mim, tá sendo uma aventura. Muito bom, muito bom. E a questão da rotina, qual é a idade das tuas crianças? São dois meninos, um de 7 e um de 5 anos. Sete, Ah, cinco. isso. Aí a minha rotina é antes da escola, né? Ajudar ali com o café da manhã, levar eles na escola quando, às vezes, os pais têm um tempinho, eles levam na escola, é 2 minutos caminhando de casa, é muito pertinho. Então, Tu precisa aí quando dirigir carro? não preciso, né? Não era obrigação ter CNH, que é uma das coisas que as meninas perguntam também. Eu faço tudo de a pé ou de bicicleta. Mas tem carro também da família, quando eu quero, quando né, eu posso utilizar, quando eles não estão utilizando.
Mas com os meninos eu faço tudo de a pé. E aí eu fico livre das 8h30 às 4h30, eu tenho todo dia livre, né? E às 4h30 eu buscar eles da escola. Aí ficar com eles até o horário que os pais chegam do trabalho. Aí nas quartas-feiras na França não tem aula, que eu ainda não consegui entender o porquê, mas que normalmente é o terror das au pair. Mas aqui eu tenho a chance que a mãe não trabalha na quarta-feira. Então eu ajudo a mãe, né, na rotina com as crianças, então é mais tranquilo. Tem quartas-feiras que ela tem alguns compromissos fora do trabalho, né? Então que eu me ocupo o dia todo das crianças, mas são assim exceções. E final de semana eu não trabalho, mas às vezes, tipo, aí uma vez por mês ou quando precisa, no sábado de manhã, eu ajudo com as crianças, que eles têm esporte. E aí, às vezes, o Uhum. pai está de plantão e a mãe tem algum compromisso, eu fico com as crianças de manhã. Mas assim, é uma vez a cada. Consigo contar nos dedos a quantidade de vezes que eu fiquei com eles no sábado, desde que eu cheguei. Uhum. E a questão da adaptação das crianças, a família já teve outras au pairs, tu foi a primeira, elas se adaptaram rápido, demoraram para entender o que tu estava fazendo ali? Então, eu sou a primeira au pair, né? Eles tinham duas Nunu que Uhum. se ocupavam deles na segunda e na quinta-feira, mas eram pessoas de mais idade, né? Que só ficavam com eles depois da escola. Tá me escutando, já? Estou escutando. Eu tinha desconectado meu fone. Então, quando eu cheguei, assim, é muito estranho, porque como você não sabe falar, né, o idioma, você é uma pessoa nova, a criança assim não tem confiança em você, aí às vezes ela vai falar alguma coisa e você não vai entender, isso vai te frustrar e vai frustrar ela também. Então, assim, as primeiras semanas foram um pouquinho assim mais complicadas, né? Mas foi 15 dias depois que eu tinha chegado, a gente foi viajar juntos, fez a primeira viagem juntos, que eu achei que foi muito bom para aproximar e para estreitar vínculos, foi bem Uhum. importante, que a gente passou mais tempo todo mundo junto, então foi bem legal. Aí depois dessa primeira viagem que a gente fez e que a gente voltou para a rotina de novo da escola, as coisas foram melhorando. Hoje é muito legal porque eles me veem realmente como a irmã mais velha. E eles amam ficar perguntando para os outros adivinhar a minha idade, porque todo mundo acha que eu tenho memes. Aí eles ficam me perguntando: você sabe qual a idade dela? Você sabe de onde ela veio? Ela é minha au pair, ela é brasileira. Que Mas a gente fica bonitinhos. assim, e eles me incluem assim em tudo. Sabe, realmente eu sou da família. Eles chegam em casa onde tá a o que a Anitta tá fazendo, se a Aninha não chegou aonde tá a Anitta, sabe? Eles querem saber Bom. o que tá acontecendo. Aí o mais grande, domingo é dia das mães, né? Uhum. Aqui na França. Não sei se na Uhum. Alemanha também, né? Aí ele Ai, eu chegou acho que não. dia 4 de junho, aqui na França é dia das mães. Aí o mais grande chegou da escola semana passada e ele disse assim, você sabe que a gente está fazendo uma atividade para o Dia das Mães na escola? E eu estou fazendo um para a mamãe e outro para você. É Que muito fofo. lindos! Não, olha, que duplinha, coisa mais bonitinha os dois. Mas assim, como eu sempre falo, são crianças. Eles têm as birras deles, os momentos que dá vontade sem de. Claro. Mas você tem que respirar fundo e relevar. Mas os momentos bons compensam esses momentos que não são tão bons. Muito Desse bom, carinho assim das crianças é muito legal. muito bom. Pra gente começar a finalizar, então, Ni, uma dica que tu daria para quem está começando agora, descobrindo o intercâmbio de au pair, que vai olhar a minissérie amanhã, qual é a dica que tu tem para dar, assim, para quem está pensando em vir para a Europa fazer o intercâmbio de au pair? Para quem está pensando em vir, só vem.
Ah, assista a minissérie, acompanha, se puder fazer a mentoria, para mim a mentoria foi de extrema importância, porque realmente tem muito detalhe, tem muita coisinha que você não imagina que tem. Então, tipo, a mentoria ela te dá assim um guia, um passo a passo, que para mim foi essencial. Você saber o que você está fazendo, porque às vezes você tem muita informação, mas você não sabe o que fazer com tanta informação. Então, eu acho que é bem bacana. E outra coisa que uma dica que eu dou é aproveite o tempo que você tem aí. Aproveite para fazer tudo que você tem que fazer, para você estudar o idioma, para você procurar a família com calma. Eu sei que tem muita gente, quando a gente está no Brasil, a gente só quer sair do Brasil e vir para a Europa. Só que às vezes você, nessa pressa, nesse anseio de você vir, você acaba se metendo em cada furada que você não faz ideia. Então, eu sei que é difícil, ainda mais as pessoas que são ansiosas, mas eu acho que é isso. Não se compare com ninguém, faz o processo no seu tempo, e aproveita o tempo que tem aí, se dedica no idioma. Quanto mais você se preparar no idioma, menos perrengue você vai passar, porque realmente é frustrante quando as pessoas falam e você não consegue entender, você não consegue falar. Hoje, depois de quase 4 meses que eu estou aqui, eu consigo entender de 90 a 100% do que as pessoas falam. Porém, se você falar ainda é difícil, mas eu tenho que ter paciência, né? Foram 25 anos da minha vida falando português e agora, em 4 meses, eu não vou estar fluente no idioma. Mas eu acho que é isso, as principais dicas, os principais conselhos que eu tenho a dar às pessoas. E outra coisa que é de extrema importância, não liga para a opinião do outro. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, pega, vai e faz. Só você sabe das suas dificuldades, só você sabe do que você passou para você estar aqui. Então, hoje, assim, ó, as coisas boas eu levo para a vida. Mas, tipo, crítica sempre vai ter. Se eu estivesse lá no Brasil, ia ter gente criticando também. Estou aqui, com certeza tem gente que fala mal, que fala bem, mas as nossas experiências são únicas e não tem ninguém que, que pode dar pitaco na vida da gente. Muito bom. Nossa, depois disso eu não sei, né? Acho que nem tenho o que complementar. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aí, gente. Se dediquem no Brasil, aproveitem o tempo e a estrutura que vocês têm no Brasil para começar a estudar o idioma, se dedicar, dar o melhor de vocês. E escolha com critério a família, né? Não adianta querer dar match em um mês, em 2 meses e sair correndo para conseguir vir. Calma, a tua hora vai chegar. Tudo tem o seu momento, cada um tem os seus desafios, né? E foca no que precisa ser feito e faz a tua parte que a coisa acontece. Com E aí, só certeza. para finalizar, eu lembro de uma coisa que você sempre falava também, tipo, nas horas que eu estava assim, desanimada, que eu não aguentava mais, né, mandar mensagem e receber vácuos, é que a gente só precisa de uma família. Uma família. Tem milhares lá no Upper World, mas você só precisa de uma família. Muito bom, muito legal. E conta um pouquinho então da experiência com a mentoria, tu já falou, inclusive, né? Mas assim, mais alguma coisa que tu possa complementar sobre a mentoria? Para mim foi assim, ó, foi tão completinha que, gente, já que dá até o que você precisa levar na mala, assim, é tão detalhada, é feito com tanto capricho. E eu sou virginiana, sou uma pessoa organizada, então para mim seguir roteirinhos assim, ó, é maravilhoso, gosto muito. Então, realmente, eu acho que tipo sem ter um guia para mim ia ser muito mais complicado. Não é impossível, não, mas com certeza você ter alguém ali que já preparou tudo, né, facilita o processo. Muito bom. Obrigada, Jack. Fico muito feliz de poder conversar aqui contigo, fazer parte um pouquinho da tua história, né? E quero já te conhecer pessoalmente, quero te dar um abraço e te conhecer aí pela Bora, Europa, né? bora. Não vejo a hora de começar os tours por aí. Não, ó, tô aqui em Munique, o outubro vai estar chegando, só combinar, tem um sofá aqui em casa, é só combinar. Opa, partiu.
Eu nunca achei que eu ia estar num momento assim, na minha vida que eu ia ter tantas opções, assim, ó, e não saber o que escolher em conhecer primeiro, gente. É muito doido. Os meus problemas agora estão sendo esses. O que escolher conhecer primeiro. Ai, que luxo. Muito É, bom. E sigam ali, gente. Eu adoro acompanhar ela lá. Ela coloca bastante coisa da rotina dela, das crianças, né, do intercâmbio dela. Então, segue ela lá, acompanha. E eu trago também as cerejinhas justamente para isso, né, gente? Que nem a Ani falou lá no início, né? Tu olha a primeira vez assim, nossa, é muita coisa, muita informação. Mas eu trago as cerejinhas justamente para compartilhar também um pouquinho da rotina delas, mostrar que é possível, elas vivendo o intercâmbio. E também não só as viagens, os perrengues, né? Então, faz parte também, então é muito bom de acompanhar as cerejinhas, acompanhem a Ani lá, certo? Jackie, Amei beijão, conversar obrigada. contigo. Eu também. Obrigada que me acompanhou, meus amigos do Brasil, saudades. Muito bom. Um beijo e a gente se vê então aí pela Europa. Qualquer coisa, bonito. Tchau!